Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. No primeiro programa da temporada de 2015, optamos por tratar de um tema essencial para toda a população: as crises hídrica e energética. Para discutir o assunto, convidamos a procuradora do Ministério Público Federal, Sandra Kish, o ambientalista e economista Sérgio Bessermann, o jornalista Ulisses Capozoli e o engenheiro e empresário José Luiz Alqueires. Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. Certas confissões muitas vezes escondem erros muito maiores. Este parece ser o caso do apresentador Brian Williams, da NBC, que não teve outra saída senão desculpar-se publicamente porque, em 2003, durante a invasão do Iraque, contou à lorota que o helicóptero do exército em que estava foi atingido pelo fogo antiaéreo e obrigado a fazer um pouso de emergência. Com o passar dos anos, Brian foi acrescentando outros detalhes até que um ex-tripulante da aeronave resolveu desmascará-lo pelas redes sociais. Brian Williams admitiu a mentira na semana passada, 12 anos depois, e vai licenciar-se. Muito barulho por nada. A imprensa gosta de magnificar erros irrisórios e esconder suas grandes falhas. A cada dia, o governo argentino e a presidente Cristina Kirchner mais se atrapalham no caso da morte do promotor Alberto Nisman. Depois de afirmar que foi suicídio, voltar atrás e admitir que o promotor foi assassinado, agora vem o chefe da Casa Civil da Presidência negar com veemência que os investigadores haviam achado no lixo da casa do promotor um rascunho de uma ordem de prisão contra a presidente Kirchner por encobrir e proteger os responsáveis pelo atentado que o promotor investigava. Numa entrevista coletiva, para reforçar a sua indignação, o auxiliar da presidente rasgou o exemplar do Clarim que estampava a notícia sobre o mandato de prisão, provocando um forte repúdio da imprensa local e internacional. Nos dias seguintes, a promotora que investiga a morte do colega confirmou o que dizia o jornal rasgado. Ele efetivamente estava pronto para pedir a prisão da presidenta da República. É possível que nunca se descubra quem matou Alberto Nisman, mas as razões da sua eliminação estão cada vez mais claras. Mais clara e chocante é a estratégia dos terroristas jihadistas. Além de assassinar os inimigos, querem principalmente aterrorizar o mundo e assim garantir a sua impunidade e expansão. A chacina na redação do Charlie Hebdo tinha essa intenção dissuasória: exibir a decapitação dos jornalistas japoneses que cobriam o conflito na Síria foi o recurso paranoico para evitar que a imprensa mundial se abstenha de cobrir em loco as brutalidades que cometem contra civis, inclusive crianças. O vídeo mostrando o piloto jordaniano capturado sendo queimado vivo numa jaula segue a mesma tática de espalhar o medo e assustar os que se opõem à violência. Desde a destruição das Torres Gêmeas em 2001, a mídia está sendo sequestrada para difundir o terror. A resposta não pode ser outra: denunciar, denunciar, denunciar. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através das nossas redes sociais, no site do Observatório da Imprensa. O volume morto. A expressão já entrou no jargão popular, até já virou piada, sinônimo de algo agonizante, condenado em extinção. O volume morto é a água que a maioria dos paulistanos estão consumindo e os cariocas estão prestes a consumir. A grande verdade é que estamos a um passo de um colapso hídrico. Colapso
é muito mais do que crise. Colapso é quando as últimas cotas dos volumes mortos estiverem esgotadas. E atenção, quando falamos em água, temos que encarar o fato de que a água é um elemento que aplaca dois tipos de necessidades básicas, vitais: a nossa sede e a nossa total dependência de energia elétrica. São Pedro não é o culpado pelo colapso hídrico. É uma tremenda injustiça e um diabólico equívoco atribuí-lo à falta de chuva. A água está escasseando porque, de fato, neste verão, tal como nos dois anteriores, choveu muito pouco. Porém, nossos reservatórios e nossas represas estão secando porque, na verdade, quem faz chover é o ser humano. Quando interfere irresponsavelmente na natureza e desequilibra a balança ambiental, este ser chamado homem, considerado o mais racional de todos os animais, se equipara a uma anta, e que nos perdoem as antas. O licenciamento em São Paulo de 700 carros novos por dia não pode passar impune. Nossa mídia embasbacada mostra veículos que custam 200, 300 mil reais, mas esquecem que por muito menos, 1/3, pode-se adquirir um carro de luxo espetacular com contribuição zero para o aquecimento global. O homem está mudando o clima. Esta não é uma questão religiosa ou partidária, é científica, incontestável. Cada pedaço de floresta amazônica desbastado é menos umidade na atmosfera da região sul-sudeste. Em janeiro, o operador nacional do sistema elétrico explicou o primeiro apagão do ano, com uma descoberta sensacional. O horário de pico das regiões metropolitanas mudou. Antes coincidia com o horário do rush, mas agora começa no início da tarde. Pergunta-se, isto aconteceu de repente? Claro que isto poderia ter sido detectado um ano antes, e a partir daí, com planejamento e rigor, as soluções apareceriam. E por que não fizemos esse planejamento? Porque nossos estrategistas adoram utopias distantes e detestam o dia seguinte. Num ano eleitoral, prometem-se milagres e se esquecem as catástrofes que se avizinham. Esse é o costume eleitoral em todos os níveis e esferas, sobretudo quando os programas de governo são entregues a marqueteiros que detestam a palavra escassez. Este Observatório da Imprensa começa a temporada de 2015 com uma séria ameaça de catástrofe, que seria menor, bem menor, se a imprensa cumprisse o seu papel de sentinela do interesse público. Nós vamos começar, se vocês me permitirem, e não é por gentileza apenas, é porque a Sandra Kish representa a vinda de um novo ator nos grandes debates, que vinha sendo praticamente esquecido, que ela representa o Ministério Público, que é a sentinela dos interesses da sociedade. Então, vamos começar o nosso debate com a opinião dela sobre esse trabalho novo que se descortina. Quer dizer, quem tem que falar em nome do povo já não é, infelizmente, já não são os políticos, mas são aqueles escolhidos, designados pela Constituição de 88 como os defensores do povo. Sandra, por favor, queria que você comentasse esse novo papel do Ministério Público dentro dos debates todos, e não apenas de questões de escândalos e etc. Não. Ouviu? Diniz. Sim. Não. Diniz. Ouviu? Diniz. Diniz, em primeiro lugar, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre a atuação do Ministério Público na questão hídrica, que
já vem de há muito tempo, enfim, é função institucional e constitucional do Ministério Público atuar na defesa do meio ambiente e assim fizemos com recursos hídricos, mas a questão é que o Ministério Público agora é colocado em evidência numa atuação em defesa dos interesses da sociedade, dos interesses públicos, por conta desse impacto do colapso, da situação de colapso a que já chegamos com essa crise de escassez hídrica, que sabemos todos, não é obra só de São Pedro, que não mandou chuva. Logicamente, faltaram investimentos ou reinvestimentos adequados, faltou informação hídrica, faltou muita participação da sociedade. Não se fala em governança hídrica, que na verdade deveria ser a palavra da ordem do dia. Enfim, não podemos nos dar ao luxo de, na verdade, sabermos há mais de 10 anos, quem lidou com a questão da água, minimamente, já sabia pelo menos há 10 anos, inclusive a data em que ocorreria essa crise de escassez, esse colapso. E não é crível que nós consigamos acordar da noite para o dia, no início de 2015, com a informação de que simplesmente não teremos água a partir de março, o que é absolutamente verdadeiro. Não teremos mais volume morto 2 em março, talvez teremos acesso a um volume morto 3 até junho, quem sabe julho. E aí teremos mais um período de 6 meses de seca e estiagem, na verdade sem alternativas de curto e curtíssimo prazo e sem acesso a planos de contingência ou plano de emergência agora, no caso, porque, enfim, o Ministério Público ou a sociedade não estão sendo chamados a participarem do desenvolvimento das alternativas diante de diversos cenários. Então, por isso que a nossa atuação vem com força total para colocar a governança hídrica nessa questão. Entendemos que os comitês de bacia, que sempre, especialmente os aqui envolvidos, que são os do Piracicaba, Capivari, Jundiaí, PCJ e o Comitê do Alto Tietê, em especial, além do Paraíba do Sul, sempre trabalharam adequadamente, mas na hora H, quando mais precisávamos de uma atuação forte, de planejamentos expostos, de discussões, simplesmente houve uma inadequada intervenção do Estado, enfim, intervenções de governo, sem discussões prévias e sem interlocução e interação com a sociedade. Pior do que tudo isso, houve muita falta de informação e omissão, não dando tempo para a sociedade, de alguma forma, pensar, refletir e reagir. Sandra, nós vamos continuar. Eu só queria agora ouvir o Zé Luiz Alqueires, que tem uma experiência enorme nisso, como engenheiro, como empresário, presidiu a Light, presidiu a Eletrobras, em suma, e como um estudioso dessa questão. Eu queria que você dissesse, Zé Luiz, onde que começa onde que houve o primeiro tropeço, o primeiro escorregão? Eu acho que, bem, primeiro registrando também o prazer de estar aqui, Diniz, com você e com os meus companheiros, eu acho o seguinte: houve uma mudança muito grande no mundo. Quando eu estava no colégio, era um mundo de 2 bilhões de pessoas. Hoje é um mundo de 7 bilhões. Eu estudei muita energia ao longo da vida, e se você traduzisse o gasto de energia médio de um de nós, medido em termos de força humana, é como se você, Diniz, tivesse 90 escravos. Você pega um carro para vir para cá que tem 150 HP. Depois sobe num elevador que também tem um motor de 15 HP. São
curtos espaços de tempo. Então, imagina, o sujeito fala, é um mundo de 7 bilhões. Mas se você medir média, aí, multiplica por uns 50, que tem alguns que têm 200 ou 500 escravos e tal. Então, você imagina, é como se fosse um mundo de 350 bilhões. Um mundo de 350 bilhões é um mundo densamente povoado. E as soluções que no passado você tinha para a água, tem a família de Petrópolis. Quem morava em Petrópolis fazia uma mina, que foi o desenho do Júlio Keller, no morro, usava a água e aquilo saía, escorregava pelo esgoto para dentro do rio Piabanho. Então era uma cidade que era considerada um modelo de saneamento. A água limpa do morro, onde tinha, não é, uma cobertura florestal, filtrada, e depois ia para o rio que levava. Não existe mais isso. Hoje tudo é comum, tudo é denso. Então você tem que pensar em soluções globais, já não pode ver o seu problema. Plurais, né? O problema é da bacia hidrográfica como um todo. Então não adianta você dizer assim, bem, abrir a torneira não tem água. Será que tem na caixa d'água do prédio? Será que a SEDAI ou a Sabesp mandou água? Será que tem no volume morto? Não. Tem uma coisa maior, que você colocou muito bem na introdução. Há um processo, a era que geologicamente nós estamos vivendo, agora já se denominou antropoceno. O homem é o principal modificador das condições naturais. E de uma maneira quase suicida, porque ele está prejudicando as suas próprias condições de vida, de saneamento, de qualidade, de tudo. Então, um problema que a gente tem que ver é, primeiro, qual a governança para esse mundo denso e tal. Não pode ser, como você colocou muito bem, jogando e incentivando 1000 carros novos por dia e achar que você pode construir a quantidade de ruas, de avenidas, de estradas e tal. A vida nas cidades exige todo um pensamento. Não se pode gastar, não é, Sérgio? Não digo que se tome banhos tão rápidos quanto em Israel, como você estava me dizendo, mas a gente não pode se dar certos luxos. O consumo de água doméstico, você veja, 70% do consumo é banho. Se todo mundo levar a metade do tempo tomar banho, você tem uma disponibilidade de 30% da água do consumo doméstico. Isso já atenuaria muitas coisas. Então, há mudanças grandes que passam pela gestão da interferência do homem nas condições naturais, pela qualidade, como disse muito bem a Sandra, da gestão das entidades em termos de planejamento, mas não só de planejamento, de execução. E essa experiência dos comitês de bacia demonstrou muito boa para discutir e muito ruim para implementar. Nós temos que chegar a um modelo muito mais ágil, e isso é gozado, é algo até que eu escrevi uns artigos, junto com Gerson Kelman, que é um dos criadores desse conceito, e ele mesmo acha que está na hora da gente ter entidades muito mais ágeis, de feição empresarial, quase que cuidando da gestão das bacias, e os conselhos de bacia, os comitês de bacia, aconselhando, dando a governança, trazendo a visão do povo. Sérgio, você também é economista, estatístico, tudo, né? Mas eu queria esse lado ambiental, que é o lado do ser humano, dessa anta, com perdão da palavra, que as antas... As antas não têm nada a ver com isso. Exatamente. Mas é o fator humano. Quer dizer. Eu acho, e aqui no caso, bom, primeiro, prazer estar aqui na companhia de uma mesa tão espetacular. Não vou ser repetitivo, concordo com os pontos centrais do professor Alqueires, da Sandra. Mas chamar a atenção, em primeiro lugar, para um aspecto da sociedade brasileira, o homem,
nossa sociedade não valoriza muito o conhecimento. Na verdade, ela não valoriza o conhecimento. Ela é bacharelesca, hierárquica, mas o conhecimento não é uma questão de ensino ruim na escola pública, baixa qualidade só. Isso é um problema importante. É a sociedade como um todo. Ela não... Mudanças climáticas são um tema central. O Fórum Mundial de Davos elegeu como tema principal do século XXI no ano 2000. Faz 15 anos. Eu trabalho com cientistas da Embrapa e outros nesse tema em assuntos como o café no Espírito Santo. Então, é um conhecimento que existe e que não ter sido utilizado no planejamento urbano e no planejamento da matriz energética e do abastecimento de água, pelo menos no sentido de saber que a informação das séries históricas, a chance de repetir essa seca 2 vezes é de 1 e não sei quanto, ela vale menos, porque nós estamos em época de mudanças climáticas. Então, não usarmos isso e continuarmos não incorporando um conhecimento estabelecido é uma demonstração de pouco apreço ao conhecimento. E mudanças climáticas é central. A segunda questão é que eu acho que nós estamos no volume morto do sistema político brasileiro. Os americanos têm um ditado que eu gosto muito, ele diz assim, odeio o jogo, não os jogadores. Então, não se trata de João e Maria, se fosse Alfredo e Suzana, dava mais ou menos na mesma. Mas o sistema político, política quer dizer agregar em torno de ideias. O jogo do poder no Brasil se tornou-se tão dependente, a competitividade é tão exclusivamente relacionada à arrecadação de fundos, recursos, que torna-se muito difícil para alguém na competição eleitoral tomar medidas que eram óbvias. Se não entra água na sua caixa d'água e você não tem garantia que vai entrar por causa das mudanças climáticas, não é que essa seca seja mudanças climáticas, não, é só a imprevisibilidade maior do tempo. É complicado. E o terceiro é a questão de governança, encerrando, porque água é um dos temas mais complexos que há. A gente produz... Dom Pedro II não replantou a floresta da Tijuca preocupado com amor à Mata Atlântica. Era uma questão de água do Rio de Janeiro. Então, conhecimento antiquérrimo. A gente produz, a gente transporta, a gente reserva e a gente consome. Nós somos profundamente ineficientes em todas essas etapas. Então, eu estou repetindo um pouco o que o Walker... Ulisses Capozoli, e a imprensa nisso, hein? Você, como jornalista especializado em jornalismo científico, autor de inúmeros livros, crítico da imprensa, como é que você vê nessa série de contradições e de equívocos e de omissões, como é que você vê o papel da imprensa? Bom, eu vou pegar um pouquinho a carona no que falou o professor Sérgio em relação à nossa impermeabilidade, assim, à ciência, ao conhecimento científico, toda a disponibilidade de informação que nós temos pela frente e que nós não lançamos mão dela para fazer planejamento, fazer cenários e nos prepararmos para situações de emergência. Essa crise, se pode falar muita coisa sobre ela, se colocar em dúvida uma série de questões, menos que ela é novidade. Ela não é novidade alguma. Você certamente se lembra, Dines, e as pessoas, aliás, um enorme prazer estar participando com vocês desse tema tão fundamental, mas vocês todos se lembram certamente das décadas hidrológicas organizadas pela Unesco a partir dos anos 70, os anos 80 foram inteiramente dedicados a essas questões. Hidrólogos russos de enorme prestígio, já naquela época, nos anos 80, traçavam um cenário e diziam que nós teríamos uma crise séria de água em 2015. Evidentemente que a essa situação se superpõem fatos como o Brasil, a nossa urbanização ter sido relativamente recente, uma coisa dos anos 70, as pessoas se acostumaram com a água na bica, não? E elas não foram sensibilizadas educacionalmente para uma situação mais complexa. Você tem, numa cidade como São Paulo, essa coisa da especulação imobiliária, onde moravam 2, 3 famílias, se ergue da noite para o dia um prédio que mora 2, 3 mil pessoas, e claro que a gente tem uma pressão ambiental enorme. Em relação à crise da água, eu penso que nós tivemos a questão que o professor levantou anteriormente, de uma certa, digamos, irresponsabilidade política, não é? Na verdade, o governador de São Paulo postergou o quanto pôde, denegou, para usar
digamos, um termo psicanalítico, a natureza da crise. O resultado é que nós estamos agora no ponto de não retorno. O governo deveria, a essa altura, estar oferecendo para o conjunto da sociedade planos de como captar água da chuva, eu acho que é o que nós temos pela frente. E a imprensa foi omissa, ela participou desta farsa. Aliás, a imprensa abriu mão de tudo aquilo que é relevante em termos sociais para se engajar numa batalha político-partidária, o que é um enorme retrocesso. Eu tenho a impressão de que esta crise da água traz para nós a dimensão da questão do aquecimento global com mudança climática. Isso parecia um tema distante para as pessoas. Eu tenho a impressão que as pessoas não estão querendo acreditar muito nessa crise da água, achando, não, mas vamos ver como é que fica, quem sabe não vai faltar água. Quer dizer, na verdade, a água acabou e a imprensa tem uma participação direta nessa situação. Vamos fazer uma pequena pausa. Fique com a gente, o Observatório da Imprensa volta já já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje debate a cobertura jornalística na crise da água que afeta principalmente a região sudeste do país. Sandra Kiss, tem aqui uma pergunta que veio pelo Facebook do Hugo de Oliveira Assis. Uma pergunta que se dirige à imprensa, mas eu acho que todos nós aqui temos que estar antenados no foco do programa. A imprensa não deveria estar preocupada em mostrar ao resto do país como adotar medidas que evitem que a situação vivida por São Paulo não se repita em outros locais? Então, com essa presença do Ministério Público, uma questão que habitualmente ele não aparece, eu acho que isso talvez reverta o interesse da imprensa, porque a imprensa que se considerava o quarto poder está passando para sexto, sétimo, e o quarto poder hoje é o Ministério Público. Então, eu pergunto se vocês não têm como, nessa disputa, trazer a imprensa para trabalhar com vocês também. Na verdade, falta-nos um empoderamento midiático. O Ministério Público, na verdade, vem trabalhando há muito tempo na questão. Há grupos de trabalho dentro do Ministério Público, há GAEMAs divididos por regiões hidrográficas ou bacias hidrográficas, no caso, e a atuação sempre foi com participação direta em reuniões de câmaras técnicas de comitê, no sentido de aproximar justamente o lado técnico do lado decisório, né, das políticas públicas. E, na verdade, quando eu digo que falta esse empoderamento, é dado o momento agora de chegarmos a isso, porque nós verificamos, fomos submetidos a uma classificação deficiente no quesito informação sobre as atividades e transparência das atividades institucionais do Ministério Público durante a crise hídrica. Então, essa crítica realizada por algumas ONGs, ela tem que ser muito bem interpretada e por isso mesmo é que eu agradeço a oportunidade de estar aqui para esclarecer alguns pontos, principalmente da área jurídica, se me permite, que eu gostaria de retomar, a questão das iniciativas privadas, né, quando começa a aparecer na mídia a questão de algumas iniciativas, valorização da iniciativa privada na gestão hídrica, na questão da redução de perdas, enfim, nos investimentos. Nós precisamos sempre ter em conta que, na verdade, água é um bem jurídico de interesse público, é um bem difuso de interesse público e é um bem de uso comum do povo. Não é um bem que pode ser apropriável de domínio de um ou de outro ente, ou de um particular, enfim,
ou de um ente do poder público. Não, a água é um bem de uso comum do povo. Todos nós e cada um somos, na verdade, detentores desse bem maior que é a água. Então, quando começamos a vislumbrar na mídia esse estímulo a iniciativas privadas, devemos de plano afastar qualquer ideia de tentativa de alguma privatização da água, ou, enfim, a não ser que seja uma chamada de estudos, né, de consultorias, enfim, da academia, para participarem das alternativas, pois precisaremos muito disso agora, dessa união, dessa interlocução com a sociedade e com o setor acadêmico, porque a crise vai longe. Demoraremos, segundo os estudos da Unicamp, de em média 5 anos, de 3 a 7 anos, para o Cantareira voltar a poder armazenar água. Ou seja, a crise durará, no mínimo, mais 3 ou 4 anos, no mínimo. E quando nós temos em conta dados de que, por exemplo, 75% ou 74% dos recursos hídricos são dispendidos em energia elétrica, em produção de energia, também nós temos que começar a pensar no balanço dos valores, porque, na verdade, o acesso à água potável é um bem humano fundamental. Enquanto que a energia, o acesso à energia, a prestação da energia é um serviço essencial. Mas, enfim, esses usos múltiplos precisam ser muito bem administrados e geridos dentro da unidade territorial de gestão, que é a bacia hidrográfica. Então, portanto, a eleição das prioridades, a definição das outorgas de uso da água que vão ser suspensas ou, enfim, deferidas, eventualmente, ela se dá com prioridade dentro da unidade territorial de gestão, que é a bacia hidrográfica. Sandra. Quando começamos a enxergar alternativas de transposições como medidas de curto, médio e longo prazo, ficamos um pouco apreensíveis, porque, na verdade, essa regra das prioridades e usos múltiplos dentro da própria bacia e de discussões em termos de plano de bacia acaba sendo menosprezado, porque, enfim, assistimos a doações de águas, quando, na verdade, não há água dentro da própria bacia. Enfim, Sandra, não se respeita a capacidade de suporte, há um crescimento desenfreado, descontrolado. Sandra, eu queria pedir a você... só pode levar a isso. Tá bom, muito obrigado. É porque nós temos que fazer circular o debate e o tempo é extremamente limitado. José Luiz Alqueires, tem uma coisa aqui que leva um pouco para o campo, a sua especialidade de produção de energia também. Eu me lembro que vi uma participação sua num programa, acho que na Globo News, sobre as fontes alternativas de energia, né? Então, entrou na moda a energia eólica, houve investimentos aí, mas só que não ligaram. Eu queria que você... Faltou o fio, não? Faltou o fio, né? Eu queria só, muito rapidamente, se você me permite, primeiro dizer que aqui no Rio de Janeiro, o município mais bem atendido em matéria de água e saneamento é o município de Niterói, onde a companhia é privada. A grande crise de São Paulo é da Sabesp, que é tida como uma companhia pública bem administrada. Então, uma coisa é o seguinte, ninguém diz que a água da companhia é um bem próprio. Ela é um instrumento de gestão e levar isso da maneira mais eficiente dentro da visão de planejamento. O segundo ponto também, o uso da água para energia elétrica não é o uso como um uso doméstico ou como um uso industrial. A água não se consome no processo. Ela passa por uma máquina e ela está toda lá embaixo. Ela não desaparece, os tais dos 77%.
Pelo contrário, esse uso confere um valor econômico, que aí sim, esse valor econômico, dentro de uma gestão integrada, poderia reverter em melhoria das condições da bacia. E transpor água de uma bacia para outra, nós temos que ter uma certa prudência, porque se não for transpor água, a gente vai ter que transpor populações. Aliás, uma das grandes preocupações das mudanças climáticas é o que pode ocorrer com milhões de pessoas. Ocorrerá em Bengala, em algumas áreas da China, no Golfo do México e tal. Então, é isso. Agora, do ponto de vista das fontes alternativas, eu acho que é muito bem observado. O Brasil tem um potencial eólico grande. A energia solar, ela está se tornando, os painéis fotovoltaicos, especialmente para localizações mais isoladas, ele está se voltando como uma alternativa muito interessante. E um dos aspectos mais interessantes é que ele desloca o investimento público para uma área de investimento privado. Que você imagina o seguinte, você para levar energia para uma casa de fazenda e do luxo para todos, custa $10.000. Você para botar uns painéis solares lá e ter a mesma energia, custa 1/5 disso. Então, você tem que mudar a concepção. É como se a empresa de eletricidade não tivesse aquela imposição de puxar o fio, não. Ela fornece aquele painel, naturalmente o cara vai ter que ter uma maneira de ser faturado diferente. É como se fosse um financiamento de um equipamento dele. Essas soluções institucionais é que não estão acompanhando a evolução tecnológica. As empresas de eletricidade lá nos Estados Unidos, por exemplo, elas têm um regime que é o serviço pelo custo. Então, se chega à conclusão que vai fazer uma usina, o órgão regulador aprova, muito bem, pode fazer, investe aí $1 bilhão e você tem direito à remuneração anual de 10% por isso. Elas propuseram já mais ou menos há 15 anos atrás o seguinte: permita-me, em vez de investir numa nova usina, eu botar no meu ativo e ser remunerado como se fosse a geladeira, as iluminações da casa. Então, você chegava lá na sua casa, que você gasta, sei lá, uns 300 ou 400 kWh, você teria toda a condição de conforto gastando 100 kWh. Mas o investimento seria feito pela companhia que seria remunerado, em vez de investir na usina. Então, não há como prescindir da iniciativa privada num mundo de velocidade de desenvolvimento tecnológico está. Hoje, a quantidade de famílias que não têm telefone fixo já é o que eu estou dizendo. Você tem celular. Eu acho que os meus filhos, tive 5 filhos, nenhum tinha um telefone fixo. Eles têm telefone celular, a mulher tem telefone celular, e os filhos de 8, 9 anos de idade já têm telefone. Os netos nem entendem. Por que fixo? Aquele fio, aquele diabo. A energia vai ser a mesma coisa. Deixa eu só interromper. Ulisses, tem aqui uma pergunta do Facebook também, da Kátia Santos, que tem a ver com a imprensa. Eu queria puxar um pouquinho. A imprensa, pergunta a ela, a imprensa não tem se concentrado muito na questão da estiagem, ao invés de criticar a falta de investimentos e em prevenção? Bom, Diniz, a imprensa tem sido, digamos assim, ideologicamente seletiva, o que é um descompasso em relação à situação que a gente vive de várias ordens, não só com relação à água. Com relação à energia elétrica, também o professor Zé Luiz falou agora há pouco da produção de energia em domicílio, como acontece na Alemanha, massivamente na Alemanha. Em Phoenix, no Arizona, a produção de energia elétrica em domicílio está enfrentando uma guerra com a companhia de distribuição, porque
ela produz mais energia do que consome e tem que usar a linha de distribuição, né? Por que que esse tipo de coisa não acontece no Brasil? Não acontece no Brasil por causa de um conjunto de interesses que nós podemos rigorosamente chamar de escusos. Da mesma maneira que nós temos essa crise alarmante de água. Dines, duas coisas. Eu vou falar rapidamente da questão do jornalismo. A água é uma emergência precoce no universo. A água nasceu na infância do universo. 1 bilhão de anos depois da formação do universo, nós tínhamos água. Tem uma vastidão brutal de água no universo. O Brasil tem os grandes estoques de água doce do planeta, 14%. E nós, aqui em São Paulo, temos uma crise dessa magnitude, a megalópole brasileira. Isso é por incompetência política, e a imprensa, então, teve digamos, esse enfoque seletivo, é uma certa geopolítica que precisa ser cultivada. O Joaquim Nabuco é ainda, lamentavelmente, um autor moderno do Brasil. Ele, quando diz, no abolicionismo, que acabar com a escravidão era fácil, o grande desafio era remover o entulho escravista, que ia demorar séculos, ele está se referindo, eu vou tomar a liberdade de interpretar, a questões como essa, como uma questão anunciada, uma crise anunciada. Todos vocês falaram, a doutora Sandra falou disso, a Unesco fala disso há décadas. Quer dizer, como que uma crise dessa se manifesta como se fosse coisa de São Pedro, não é? A imprensa tem em relação à água, em relação a todo o jornalismo de cidades, que nós tivemos vigoroso jornalismo de cidade, com o Jornal da Tarde nos anos 70, isso acabou, isso foi varrido. A reportagem acabou, o que conta são factoides, são escolas idiotas, não sei quem está na praia, não sei com quem, namoradinha, não sei do que, e essas coisas, não é? Então, quer dizer, como a imprensa, nesse nível que a gente tem nesse exato momento, não é de se esperar outra coisa. As coisas, os mandatários, digamos, vão fazendo o que bem entende, de acordo com as suas conveniências, e as coisas vão sendo tocadas. Eu vou dizer uma última coisa. Por que o governo do Estado não faz, nesse momento, o programa de urgência, o comitê de urgência, para ensinar as pessoas a recolherem água da chuva? Porque é a única coisa que vai abastecer. Porque não é que a água vai acabar, a água já acabou. As pessoas não querem acreditar por uma questão, o instinto de sobrevivência. Então, a imprensa é tão responsável por essa crise quanto a incompetência do governo estadual. Claro. É a mesma questão. Não tem nada, digamos, de extraordinário nisso. Ulisses, vou interromper, porque o Sérgio quer dar aqui uma cotovelada. Não, ao contrário. Não nele. Eu sou leitor, admirador e assinante da revista, que é ótima. Mas justamente a mídia diminuiu o espaço, por exemplo, do jornalismo científico. Na cobertura do grande tema mudanças climáticas, a mídia vai na onda assim, tem que explorar o contraditório. Então, sim, os que dizem que sim, não os que dizem que não. Isso foi um erro extraordinário, porque ela tem que explorar o contraditório na ciência. Claro. Não é opinião de cientista. Opinião de cientista vale tanto quanto a minha, do médico, do taxista, do enfermeiro, do assessorista. E na ciência, Martin Wolf, analista sênior do Financial Times, fez o favor de divulgar 98,4% sim, 1 com dúvida, 0,4% contra. Mas a mídia transmitiu a noção durante muito tempo, agora ela acabrunhada, mas sem dar a mão à palmatória. Nunca dá. Ela transmitiu a noção que era como se fosse um meio a meio, os que sim, os que não, e diminuiu o espaço do jornalista preparado para a cobertura científica e se diluiu, como dizia o doutor Ulisses, numa ânsia por narrativas, a mesma tática do Estado Islâmico. Bota um indivíduo sofrendo o que sofreu o rapaz piloto da Jordânia, não é só apenas o horror, atrai a atenção de todo mundo. Claro. Então, você traz com uma narrativa, mas o mundo é complexo. Ele, às vezes, não cabe em pequenas narrativas. E a mídia perdeu capacidade de cobrir a complexidade. Já há algum tempo, mas vamos aproveitar, vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
O Observatório da Imprensa está de volta com um programa que debate as causas da escassez de água e energia no país que abriga uma das maiores reservas hidrográficas do mundo. Zé Luiz Alqueires, racionamento, tabu, ninguém fala. Palavra tirada do nosso vocabulário. Exatamente. Trate disso rapidamente, porque nós estamos na rodada final. Eu acho que um dos pontos sobre essa questão da imprensa, que ela ficou seduzida por essa questão dos índices. O reservatório está 17%, está 15%, 13%. Eu acho o seguinte, a média de chuvas nesse verão até agora é 70% da média histórica, está abaixo. Se passar por um certo milagre para ser 100% no resto de fevereiro, todo março e todo abril, a chance de ter racionamento é 100%. Então, isso quer dizer o seguinte, está tudo vazio, tem que se encarar já. E aí são medidas desde aumento de preço, que está havendo, aquela grande farsa da redução do preço da tarifa, que era igual o negócio do automóvel, incentivo ao consumo, está desmascarada. Não há energia para as necessidades do povo e temos que ter medidas para usá-la bem. Eu tenho impressão que na água, tenho certeza que na água a situação é semelhante. E fico por aqui. Ulisses, queria também considerações finais sobre o problema esse problema que nos traz aqui tão premente, né? E o papel da imprensa, né? Bom, Diniz, olha, em relação à coisa do racionamento, que vai. Já devia ter começado há um bom tempo, quando a gente ganharia com isso, as pessoas se preparariam para isso. Isso foi um sequestro de cidadania. E eu tenho a impressão que é preciso dizer com todas as letras, foi um sequestro de cidadania perpetrado pelo governo do Estado de São Paulo e pela imprensa paulista. Sérgio Bessermann. Não cometamos o mesmo erro de antes e pensemos também no médio e longo prazo. Plantemos florestas, plantemos nascentes, plantemos as matas ciliares, plantemos florestas nativas, plantemos florestas plantadas também, comerciais, mas que se faça o reflorestamento porque água se produz. Evite-se o desmatamento da Amazônia, não é porque isso atrapalha o desenvolvimento, não. É porque senão não haverá desenvolvimento algum, não haverá energia nem água. Então, a visão romântica do ambientalismo pode ficar no século XX. Também cabe aos ambientalistas entrar na discussão. Pode mais um reservatório aqui, energia nuclear lá, todo mundo, mais. Ou nós protegemos as nossas florestas, a nossa vegetação, a biodiversidade, ou quem terá um problema não é a natureza do planeta, ela se recupera. Mas somos nós, seres humanos, como começou o Alqueires dizendo, e principalmente as grandes cidades. E dado que mudanças climáticas são inevitáveis, nos adaptemos a elas. Não apenas os setores econômicos, a geração de energia, materiais e outros, mas as grandes cidades do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, todas as regiões metropolitanas, onde está a população mais vulnerável, mais pobre, que se preparem para mudanças que são inevitáveis. Nós iremos esquentar 2 graus centígrados desse século. Mas, se não fizermos nada, nós vamos esquentar 4, 5 ou 6 graus centígrados. E aí nós viveremos um pesadelo. Aí é catástrofe. Nós escolheremos hoje quem nós somos. Nós nos interessamos por quem vai estar aqui daqui a 30, 40 anos. Nós, o ser humano, nós nos interessamos por eles, ou nós, os seres humanos, ele que se vire e eu toco a minha vida hoje. Nós estamos tomando essa decisão agora. Hoje. Muito bem. Chegamos ao final desta edição. Eu quero agradecer a presença em São Paulo da Procuradora de Justiça Sandra Kish, do jornalista Ulisses Capozoli, no Rio do ambientalista, economista Sérgio Bessermann e do engenheiro, empresário, estudioso de ecologia José Luiz Alqueires. Na próxima semana, excepcionalmente, não apresentaremos o nosso programa,
você vai acompanhar uma programação especial de Carnaval da TV Brasil. Mas lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio ou pela internet, você nunca mais vai ler o jornal do mesmo jeito. Uma boa noite a todos.